Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui falar um pouco do resultado da Cosan, né? A Cosan veio ao mercado, apresentou aí um prejuízo líquido aí de 946 milhões, né? Comparando com a apresentação do resultado anterior, 227 milhões, teve um prejuízo aí muito grande, né? Vamos ver como que o mercado se comportou com essa apresentação de resultado. Tem aqui alguns resumos, também tem bastante pontos positivos que a companhia apresentou, inclusive redução da sua dívida, vamos falar sobre dividendos e os desafios que a empresa já vem tendo há bastante tempo, né? Quando a gente olha a questão gráfica aqui, por exemplo, aqui, ó, a gente percebe que a companhia, a cotação vem fielmente seguindo essa tendência de baixa aqui com relação ao lucro líquido, né? A gente já vê aí que o lucro já acumula 11 bi negativo, né? E se a gente for pegar aqui, comparar aqui, a gente vê uma cotação em preço de 2012, né, quando a Cosan bateu esse valor, depois ela teve aqui essa alta. Então a gente vê aqui essa linha. Se a gente imagina que você tenha montado a posição na Cosan em 2012, você teve um retorno de 354%, né? Logo após aí a gente percebe essa queda forte. Bom, o que isso representa para a empresa? Hoje a cotação da Cosan está 5,48, né? Se a gente observar aqui nesse gráfico, a cotação chegou a 27,10 e depois ela continuou essa tendência forte de baixa. O retorno total, se a gente analisar, de investimento, quem fez aporte na Cosan, tem um prejuízo de menos 70%. Nós estamos falando aqui de investimento desde 2006. Então, no longo prazo, a Cosan realmente vem gerando bastante desafios para investidor de longo prazo, né? O que isso representa como captação de mercado? Isso representa o seguinte: quando ela está a 27,10, conforme eu mostrei para vocês, ela tinha um valor de mercado ali de 50 bi, né? Hoje ela está com valor de mercado de 10 bi devido a essa queda que ela teve aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trazer para vocês os pontos principais desse resultado, tá? Eu li o relatório para vocês, e aí a gente vai buscar esse histórico de resultados para a gente analisar aqui e chegar a algum critério aqui para a gente entender, se você que tem posição na Cosan, como você faz para você lidar com esse tipo de situação, ok? Então vamos aqui, eu vou pegar aqui para vocês, por exemplo, aqui, ó, aqui o ponto de atenção. Vamos falar sobre o resultado, né? A gente vê que a Rumo, ela teve aqui mais 4% de volume e ganho de market share e um EBITDA de 6%. Resultado bom, resultado positivo. A Compass teve mais 9% volume de gás, expansão no mercado livre, né? A Move, EBITDA de mais 39%, recuperação e também recuperação de market share também. A Radar, uma venda realizada acima da avaliação, receita recorrentes. Então, esses projetos aqui vêm gerando bons resultados para a Cosan, tá? Aqui uma observação bem relevante, a dívida bruta. Nós tivemos aqui uma redução de 4,1 bi de dívida, tá? Então, ela pagou a sua dívida aí nos últimos 12 meses e teve uma redução também do índice ali que fica vinculado a essa dívida, que é o CDI mais 0,88%. E dividendos relevantes veio da Rumo e da Radar. E também teve uma redução da despesa administrativa. Se a gente olhar isso aqui em dados, como esse aqui, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui para você que, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui, vamos falar um pouquinho dessa dívida, né? Muito bem, então eu tenho o que aqui? Eu tenho um EBITDA crescente, aqui a dívida em relação ao EBITDA, tá? Então nós tivemos um aumento de EBITDA aqui de 442%, né? Uma média de 48% ao ano. E eu tenho também aqui o EBITDA aqui, o percentual 3 vezes 3,7 o EBITDA. É uma dívida alta, mas a gente vê um EBITDA crescente aqui. Quando a gente pega aqui, por exemplo, aqui, a dívida total representada aqui por, essas colunas verdes, a gente percebe que a dívida da Cosan
ela cresceu bastante, chegando a 72,965 ali, né? E agora a gente vê uma queda também nessa dívida aqui. Aqui embaixo eu vejo o que? Eu vejo o caixa da empresa, caixa e equivalentes, né? Aqui um pouquinho abaixo, mas tem aqui um pouco, ele reduziu aqui também, ok? Então, continuando aqui, a gente vai pegar e fazer o quê? A gente vai continuar aqui agora para os pontos de atenção. A gente trouxe para vocês aqui os pontos positivos desse resultado. Agora vamos apresentar o ponto de atenção aqui para vocês. O prejuízo líquido foi de 946 milhões versus 227 milhões de 2024, né? E a Raizen aqui menos 21, a produtividade menos 3 do EBITDA, né? Conforme vocês podem ver aqui. Então a Raizen apresentou aqui um prejuízo maior do seu portfólio. E aí tem a Compass também, um EBITDA menos 12, sob gestão ali, né? A alavancagem subiu para 3,4 vezes, versus 2,7 no segundo trimestre, tá? E aqui um ponto de atenção importante é os dividendos, porque a empresa ela vem tendo esse prejuízo sendo apresentado, né, de forma recorrente, e com certeza para a empresa fazer esse pagamento de dividendos, honrar esses compromissos, ela precisa ter lucro, né? Como ela vem tendo esse lucro líquido extremamente negativo, a gente percebe que comprometeu drasticamente os seus dividendos, reduzindo os seus dividendos aqui, menos 72. Na verdade, se a gente olhar aqui os dividendos aqui da Cosan, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue perceber que ela não está pagando dividendos. Pelo menos o que consta aqui nesses dados aqui, ó. O payout aqui 0, né? Então, ela caiu 72% os seus dividendos. Aqui na receita, né? No caso aqui no lucro receita, lucro líquido, e nós vamos ver aqui as margens também. É um dado muito importante que você, como investidor de longo prazo, você precisa verificar. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, a empresa precisa ter uma receita crescente. A Cosan apresentou uma receita crescente aqui, e lucro líquido crescente também, junto com a recorrência de margem de lucro líquido, ou seja, quantos por cento está sobrando em caixa daquele lucro líquido, né? Então a gente vê esse desafio na Cosan muito grande. Por exemplo, a gente percebe que, representado por essas colunas verdes, é a receita da Cosan, é uma receita crescente, ok? Mas a gente vê que o lucro líquido, ele caiu bastante, chegando agora a ficar negativo aqui, tanto em 2024 quanto agora em 2025. A margem da Cosan, aqui nesse período de 2021, estava 24%, né? A gente está vendo a Cosan agora com uma margem negativa de menos 25%. Então, isso aqui, pessoal, são os dados da Cosan que a gente trouxe para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação relevante aqui para você. Aqui fala aqui alguns pontos de atenção, como por exemplo aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você, deixa eu pegar aqui, esse aqui, ó. Aqui por exemplo, aqui a gente tem o que? Isso aqui é um dado importante, porque a gente tem aqui tanto o resultado operacional, essa linha verde aqui, essa coluna verde, e o fluxo de caixa livre, né? Então a gente tem aqui um fluxo de caixa maior do que o resultado operacional, então isso é um dado muito bom. Então, assim, no contexto geral, eu vou trazer agora para vocês o gráfico, para mostrar para vocês a projeção que eu tenho aqui com relação à Cosan, após a apresentação desse resultado. O mercado, de fato, ele gostou do resultado, tá? Por incrível que pareça, a maioria dos investidores esperava que a empresa viesse com uma queda muito forte, mas a Cosan ela tem um caixa muito robusto, tá? Inclusive esse caixa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês. Essa plataforma aqui, pessoal, vocês conseguem encontrar aqui, ó, no Yahoo Finance. Você pode jogar aqui o código da ação, você vem aqui em estatística, você consegue ver todas as ações do mercado, quanto que ela tem em caixa, né, de fato, e quanto que ela tem em caixa por ação. Então, quando você faz essa pesquisa aqui, a gente tem aqui, ó, você tem vários dados, mas hoje, por exemplo, aqui, ela tem 16,25 bi em caixa, tá?
E você dividido pela quantidade de ações em circulação, ela tem ali 8,74. Então aqui a gente pode até retificar aqui, ó. A gente pega aqui, por exemplo, aqui 8,74. Então ela tem 8,74 em caixa por ação. Isso quer dizer que a Cosan, nesse momento, a cotação dela está sendo negociada abaixo do valor que ela tem em caixa. Muitos conseguem ver isso aqui como uma vantagem, uma importante alocação de capital e uma proteção, de certo modo, devido à quantidade de valor que ela tem em caixa. Bom, você que é investidor da Cosan, o ponto de atenção mais importante que você deve ter é fazer o seu gerenciamento de risco. Essa queda aqui, acredito eu, que em algum momento a empresa, os gestores estão se comportando para melhorar essa gestão aqui, para reduzir. Teve a venda da participação que eles tiveram na Vale, tem a questão das tarifas americanas de exportação, que também pode comprometer um pouquinho a empresa, não muito, que ela tem 7% ali de negócio relacionado à América do Norte. Tem essa questão da Raizen também que está sendo verificada, a empresa está reduzindo sua dívida, o seu portfólio como um todo está começando a performar, isso pode levar tempo, sim, mas está um patamar de preço também muito interessante que oferece, de certo modo, uma margem de segurança maior. Então, em algum momento, essa taxa de juros do Brasil também, ela pode trazer algumas atualizações, algum comunicado. Então, assim, você que tem posição, organiza o seu gerenciamento, né, de risco do seu portfólio e você continue aportando aqui normalmente quando o seu portfólio pedir para você fazer toda essa gestão. Aqui, por exemplo, aqui eu consigo ver aqui, pessoal, que há uma grande possibilidade, tá, de chegar a 3,74 a cotação da Cosan. E pode até ultrapassar isso aí. Se caso acontecer, ela pode buscar ali um patamar 3,74 até esse fundo aqui que aconteceu em 2015. Então, assim, é um risco agregado aqui? Sim, sem dúvida. Mas também existe um potencial de ganho aqui atrelado a esse risco muito grande, tá bom? Então, esse é o resultado. A gente quer trazer esse vídeo para você falar um pouco desse resultado da Cosan. O mercado, ele falou bastante do resultado líquido negativo. Ele realmente o mercado olha bastante essa questão, que a Cosan, as duas partes principais você deve olhar o resultado líquido e também ali a sua dívida. Então ela reduziu um pouquinho sua dívida, está reduzindo um pouquinho sua alavancagem e também ela está buscando ali uma melhor resultado operacional, tá? Para finalizar, o ponto de atenção que você deve ter é acompanhar a recuperação da Raizen aqui, né, conforme eu mencionei para vocês, monitorar a evolução da alavancagem e observar o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre está melhorando, conforme você pode perceber ali, e ficar atento a alguns os eventos climáticos que possam impactar as suas margens, né? Então, a cada resultado trimestral, você acompanhar ali certinho, para a gente tá fazendo essa gestão aí e continuar de olho no ativo. Se tiver alguma questão pontual que você queira que a gente fale aqui, deixa aqui no comentário que a gente traz aqui para vocês, ok? Então é isso, pessoal, um abraço, compartilhe esse estudo com outras pessoas, se não é inscrito, convido a você a se inscrever. Tudo de bom, pessoal?